Hoje nós vamos comentar a respeito da Páscoa. E interessante falar sobre a Páscoa, ninguém que não seja cristão não entende como que a Páscoa tem ligação com a 10ª praga do Egito. Está escrito a respeito da Páscoa no livro de Êxodo, capítulo 12. E disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal mês, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. E cada um vê quanto come, para que não sobre nada desse cordeiro. Eu vou ler até aqui e vou explicar para você o que é. Depois você pode ler mais a respeito desse capítulo 12. No capítulo 11, Deus vai falar com o povo de Israel a respeito de como seria a última praga. A praga da morte dos primogênitos. O povo de Israel, através da figura de Faraó, estava causando resistência a Deus. Faraó queria ser Deus. Faraó, ele se dizia Deus, o Horus vivo, o Deus vivo. E Faraó, muitas vezes ele afrontou ao Deus dos hebreus, dizendo que ele não era Deus porque era invisível, não era Deus porque não aparecia para ninguém, não era Deus porque não tinha-se a imagem dele. Mas Deus nunca precisou disso para dizer que ele era Deus. Então ele continuou, não é porque o homem quer que Deus apareça que ele vai aparecer. Ele é Deus independente de qualquer coisa. E aqui na instituição da Páscoa, ele explica para Moisés falar com toda a congregação de que a 10ª praga estava para acontecer. Ia haver a morte dos primogênitos. Os primogênitos, o primeiro de cada família, seja filhos, o primeiro filho ia morrer, ou seja, a primeira cria dos animais também ia morrer. Então, sendo o primogênito, iria morrer de qualquer forma, seja até das aves. Era o primogênito, ia morrer. Então, Deus aqui ele diz como que ia acontecer um ritual para o povo hebreu. O povo hebreu, ele tinha, não se esqueça que a 10ª praga está para acontecer. Então, ligada à 10ª praga, vem a Páscoa. Então, ele disse, agora a instituição da Páscoa será assim. Vocês vão pegar um cordeiro, isso o povo de Deus, o povo cristão. Esse cordeiro, ele precisa ser comido inteiro, não pode sobrar nada dele. E esse cordeiro, se fosse muito para uma família, se a família fosse pequena, ela deveria convidar outra família pequena também, para junto eles comerem esse cordeiro. E ele deveria ser assado, nada cozido em água, nada cru. Deveria ser assado. E ali eles iam comer, e ele diz aqui, é interessante, eu gostaria de compartilhar com você duas coisas aqui nesse início do capítulo. O mês que Deus se referia, que é o primeiro ou principal mês, ele se referia ao mês de Nisan, que no babilônico quer dizer o mês de abril. E hoje que eu estou gravando, interessante dizer que eu estou no mês de abril de 2020. E a Páscoa vai cair esse ano de 2020 em abril. Tá alguma coisa coincidindo com esse capítulo aqui, onde a 10ª praga foi em abril. E nós estamos vivendo agora uma praga parecida, que é a praga do coronavírus, que também está matando muita gente em todo o mundo. Não é uma coisa centralizada, mas é uma coisa mundial, de uma amplitude jamais vista. Então, eu gostaria que você ouvisse isso com muita atenção. E aqui o Senhor diz que o cordeiro deveria ser comido, e é interessante aqui, olha, no versículo de número 11, ele diz assim, olha a maneira que você vai comer, junto com aquela família que você reuniu. Desta maneira comereis, com os lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-ei à pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui a Páscoa não era para ser comemorado com criança, com ovos de Páscoa. Aqui a Páscoa era comendo cordeiro. O cordeiro no Velho Testamento é um cordeiro de fato.
Mas quando chega no Novo Testamento, esse cordeiro é Jesus Cristo. Então, como que nós vamos comer Cristo, né? A gente come Cristo se alimentando da sua palavra. A palavra é o próprio Cristo. E o Cristo, João, quando viu ele, o apóstolo, o batizador, João Batista, não o apóstolo, quando ele vê Jesus pela primeira vez, pessoalmente, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele estava se referindo a esse Cordeiro que eu acabei de falar de Êxodo capítulo 12. E agora nós na Páscoa comemoramos o quê? Aqui o Senhor diz que é para comer apressadamente no versículo 11. Por que essa pressa? Porque eles precisavam ter pressa para sair da escravidão do pecado, da escravidão do Egito e ter pressa para ganhar a liberdade em Deus. Aqui Deus também nos convida que através de Cristo, quando nós entregamos nossa vida para Ele, Jesus Cristo é o nosso libertador. Ele nos tira do mundo do pecado, Ele nos tira da escravidão que a gente sozinho não conseguia sair. E aqui é interessante também no versículo de número 13, diz assim, que o sangue do cordeiro, que aquele cordeiro que comeram, ele deveria ser passado nas portas das casas daqueles que eram hebreus, para que o anjo da morte, ao passar, ele identificasse a casa como a casa de um cristão, e ali não morreria nenhum primogênito. E aqui no versículo de número 3 diz assim, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir, isso é Deus falando dele, quando ele vê o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, neste vídeo, eu gostaria de chamar a sua atenção para que você tomasse Cristo como seu Salvador. E quando o Senhor olhar para você, nenhuma praga chegará à sua casa. Porque o Senhor vai identificar que você tem Jesus Cristo na sua vida como seu cordeiro. E Ele será para você o seu libertador. Então, eu gostaria de deixar isso claro para você nesse vídeo, para que você medite nisso, para que você ganhe essa visão. E como eu gostaria também aqui no versículo 11, de ressaltar a palavra que vamos comer à pressa. Né, a pressa. Eu vejo muito isso ligado ao arrebatamento. Eu vejo isso como uma visão de que o Senhor diz assim, olha, quando haverá as pragas é um sinal de que Cristo está voltando. Então pense bem nisso. Cristo pode estar voltando agora e nós precisamos estar pronto, com sapato nos pés, ou seja, o Evangelho está firme na sua vida, para que você possa caminhar pela palavra do Evangelho. Então, nesta hora, eu gostaria de convidar você a fazer essa meditação.